Sejam muito bem-vindos aí, seja muito bem-vinda, né? Essa aqui é a imersão exercício e diabetes, te ajudando a entender os efeitos fisiológicos do exercício físico aí no diabetes. É, Eu sou Roberto Doro, né? E o tema de hoje foi engraçado porque eu fiz umas postagens, né, nas diferentes redes sociais aí. Eu fiz uma postagem que o pessoal ficou, né, perguntando, falou, pô, meu, o que esse maluco fez, né? Assim, foi uma maneira da gente, né, deixar a situação um pouco mais descontraída, né? Mas eu vou explicar para vocês aí a ideia daquela, daquela fórmula. Então, a gente tem aí a questão relacionada o C6H12O6 é a fórmula da, a fórmula química, né, da molécula de glicose. Então eu coloquei lá glicose, C6H12O6, mais glicemia. Quer dizer, a glicose, ela aumenta a glicemia aí do indivíduo. Dividido pelo exercício menos glicemia. Quer dizer, quando a gente faz exercício, a gente diminui a glicemia. E depois eu coloquei lá, igual DM1 diferente de DM2. Então, resumindo aí o que a gente tem, que a suplementação, né, com glicose, que vai aumentar a quantidade de glicose, de açúcar ali no sangue, na glicemia, e em relação ao exercício, que diminui a glicemia, ele tem um comportamento aí diferente em quem tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, eu sou o Roberto Dori e o tema da live de hoje é suplementação de carboidrato e exercício, né? As diferenças que a gente tem aí no diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 2. Então é sobre isso que a gente vai comentar aqui hoje. Foi engraçado, eu tô rindo porque o pessoal mandou, né, muitos caras, pô, professor, o que é isso? Eu não faço a menor ideia. Alguns identificaram a molécula da glicose, né, mas foi engraçado, uma coisa aí interessante. Então vamos lá, quando a gente pensa aí na suplementação, né, de carboidrato para quem tem diabetes, isso eu contei para vocês há um tempo atrás, que foi quando eu fui fazer, eu comecei, né, eu fui responsável pela criação de um grupo um grupo de corrida com portadores de diabetes tipo 1 na Associação de Diabetes do ABC. E, claro, a gente sabe que exercício, para quem é insulinizado, tem diabetes, o risco de fazer hipoglicemia é maior. Então, o que eu fiz? Eu tentei fazer uma parceria com uma loja de suplementos esportivos. E o dono dessa loja, quando eu fui conversar com ele, eu me apresentei, expliquei para ele a situação e falei para ele que estava formando um grupo ali de corredores com diabetes e que eu precisava de alguns suplementos, de uma parceria, que seria, no caso, ele fornecer um suplemento com carboidrato para gente. E ele olhou para mim e falou assim, bem estranho isso, né? Você vai dar açúcar para quem tem diabetes, né? Então foi uma coisa assim, interessante, claro, né? A pessoa não sabe aí dos efeitos do exercício em relação a glicemia, né, de quem tem aí diabetes, mas foi uma coisa assim interessante. E às vezes o pessoal pensa, né, nisso, pô, mas é suplementar o carboidrato quem tem diabetes, coisa mais esquisita, né? Mas como a gente, né, eu sempre falo para vocês, o poder aí que a gente tem do exercício físico em conseguir, através do exercício físico, do treinamento, diminuir as taxas de glicose no sangue, assim, é uma coisa, né, só para quem não conhece, é o que eu sempre falo, a pessoa às vezes duvida do poder que o exercício tem em diminuir a glicemia, então a gente sempre fala, mede a glicemia antes, põe lá o indivíduo para fazer exercício, acompanha ele e mede no final. As pessoas ficam assim maravilhadas de ver o quanto o exercício ajuda na diminuição da glicemia. E não só da glicemia, quando a gente pensa no portador de diabetes tipo 2, que muitas vezes tem aí a hipertensão associada, esse indivíduo também ele tem aí diminuição na pressão arterial, né, no pós-exercício. Então é algo que ajuda bastante aí quando a gente pensa em qualidade de vida aí das pessoas que têm diabetes e muitas vezes aí quando tem também a hipertensão associada. Então quando a gente pensa em suplementar, né, com o carboidrato, pensando aí no exercício, a gente tem que levar em consideração o seguinte: primeiro, diferentes tipos de carboidrato. Todo carboidrato que a gente comer, ele vai ser convertido em glicose? Vai. Talvez imediatamente, né? Se for ali amido, o sistema já digere e já vai chegar a molécula de glicose para o sistema. Se ele for vindo, por exemplo, da fruta ou do leite, né? Dos monossacarídeos que vêm desses alimentos, então eles vão precisar ali atravessar a membrana do intestino, chegarem até o fígado e serem convertidos em glicose. Então, tudo que você comer de carboidrato, ele vai sim virar glicose. Isso vai acontecer.
Só que os carboidratos, eles têm aí classificações e que para a gente, pensando em exercício, é algo bastante interessante. Porque vamos entender o seguinte, quando a gente pensa nos diferentes tipos de carboidrato, o que a gente tem aí? A composição daquele alimento com carboidrato. Então ele pode ter aí uma composição simples, quer dizer, naquele alimento só tem ali monossacarídeo, que é o caso, né, que a gente tem, por exemplo, o mel, a gente tem lá glicose e tem frutose também. Só que essas duas moléculas elas não estão juntas na mesma, formando ali o mel. Elas ficam separadas, né? Por isso que o mel ele tem um poder aí de adoçar bastante grande, principalmente por conta da frutose. E além disso, a gente tem dois monossacarídeos. Então, quer dizer, toda vez que você comer mel, vai chegar rapidamente no sistema. E quando a gente consome, por exemplo, um alimento onde você tem uma cadeia, né, de moléculas de glicose ali que sejam maiores, consequentemente esse alimento ele também vai ser digerido aí no nosso sistema, depois que a gente comer, e ele vai chegar mais vagarosamente, essa disponibilidade de glicose ela chega um pouco mais devagar lá no sangue. Então isso é uma coisa importante para a gente pensar quando vai, vou suplementar com carboidrato, porque muitas vezes é o que acontece, o pessoal que tem diabetes geralmente faz hipoglicemia, aí fala, pô, não, eu vou comer chocolate. O chocolate, claro, é gostoso, né? Só que o chocolate, é um alimento preparado tem lá glicose, geralmente a quantidade de carboidrato que ele está relacionado a açúcares, glicose, só que ele é preparado com uma quantidade, às vezes, grande de gordura. E a gordura, ela atrapalha um pouco no processo digestório, hein? A liberação das moléculas de glicose. Não é que elas não vão chegar, elas vão chegar. Só que num momento que você está num quadro de hipoglicemia, comer chocolate, não é um grande negócio se você está precisando daquela glicose ali imediatamente. Então, apesar de ser um alimento que a gente gosta, eu mesmo sou, né, eu sou um diabético que adora chocolate, né? Isso eu não escondo para ninguém. Inclusive na graduação, se vocês pegarem lá no meu Facebook, mesmo no Instagram, uma hora ou outra vocês vão ver fotos lá dos alunos que geralmente levavam chocolate para mim, porque sabem que eu gosto. Então, mas quando a gente pensa naquela glicose, ele vai ser disponibilizada no sistema, ele vai demorar um pouco por conta da associação dessa glicose com outro alimento. Quem tem diabetes aqui sabe bem o que eu estou falando. Quando a gente come pizza, por exemplo, tem bastante carboidrato? Tem. Tem quase 30 gramas de carboidrato cada fatia de pizza que você come. Só que aquela pizza ela tem uma grande quantidade de gordura também. E isso atrapalha na velocidade aí de disponibilização dessa glicose para o sistema. Só que, independente, se a gente pegar e comer só o carboidrato, sem outro alimento junto, a gente tem essa classificação que está de acordo com a composição química dele. Então a gente tem o carboidrato que é chamado carboidrato simples, que normalmente ele vai ter aí só um monossacarídeo, que é o caso quando a gente consome aí fruta, por exemplo, só tem a frutose. Então é só esse monossacarídeo, ele passa pelo sistema digestório, já vai atravessar a membrana lá do intestino e chegar no sistema, ele chega rápido. Então é um carboidrato simples. Ou então, onde a gente tem uma molécula de glicose ligada a uma frutose ou uma outra glicose, ou mesmo aí a uma molécula de lactose, por exemplo. Então, nessa situação, você tem associação somente de duas moléculas ali, de monossacarídeo. Então, é um tipo de carboidrato, quando você comer esse tipo de alimento, ele chega rapidamente no sistema, que são chamados aí os carboidratos simples. Aquele outro que tem um monte de molécula de glicose, você vai comer, o sistema digestório vai demorar um pouco mais de tempo para liberar essa glicose, que são aí os carboidratos complexos. Agora, a gente sabendo dessa situação, e tem outro fator aí, mais duas referências que a gente tem com os carboidratos, que está relacionado ao índice glicêmico e à carga glicêmica. Então, índice glicêmico, ele se refere à velocidade com que aquele alimento com carboidrato que eu estou comendo, com que velocidade vai chegar a glicose no nosso sangue. Ela vai chegar muito rápido, ela vai demorar um pouquinho mais para chegar. Então, isso vai determinar se o alimento ele tem alto índice glicêmico, médio índice glicêmico ou baixo, não, alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico. Existe um outro fator que é chamado de carga glicêmica. Então, o que é a carga glicêmica? É para aquela porção de carboidrato que você comeu, a quantidade de glicose que vai chegar no nosso sistema. Então, você consome esse alimento, essa porção de alimento, e faz um cálculo ali para ver quanta glicose vai chegar. Quer ver um exemplo aqui fácil dessa situação? Pipoca. Pipoca é salgada, é gostoso, você come, ela é carboidrato complexo, então ele vai sendo digerido vagarosamente, só que a carga glicêmica ela é alta.
Então você percebe que comeu ali pipoca, você vai medir a glicemia ali depois de 2 horas que você comeu, você vê que se você não corrigiu direito ali com a insulina de curta duração, você está fazendo hiperglicemia. Porque é um tipo de alimento que vai chegando aos poucos a glicose no sistema, mas chega em grande quantidade. Então tudo isso é importante na gente primeiro entender essa classificação que a gente tem com os alimentos aí, os tipos de carboidrato que a gente tem, os que vão chegar rápido, os que chegam um pouco mais devagar, e como a gente vai utilizar isso aí pensando aí no exercício. E que tipo de carboidrato a gente deve usar aí pensando antes de fazer o exercício? A gente tem que entender o seguinte, para quem, por exemplo, o indivíduo que não tem diabetes, quando ele precisa suplementar com carboidrato pensando no exercício, a gente tem que entender que no momento que ele vai começar o exercício, não necessariamente ele precisa que aquele carboidrato chegue rapidamente no sangue. Então a ideia é suplementar com carboidrato que seja complexo, ou pensando em carga aí, glicêmica, um carboidrato com média carga glicêmica. Porque ele vai começar a fazer o exercício, a gente comentou já isso com vocês, de você fazendo o exercício, começa a gastar a reserva de glicogênio primeiro no músculo. Depois, capta o que está no sangue, conforme baixa no sangue, o fígado libera a glicose para o sistema. Se você suplementa com carboidrato, o que é interessante? Que você faça o exercício, inicie ali o exercício, o músculo vá gastando o carboidrato que está lá armazenado nele na forma de glicogênio muscular, e conforme essa reserva de glicogênio ela vai diminuindo, o músculo começa a fazer o GLUT4 se translocar e captar glicose lá na membrana, captar a glicose que está no sangue, para trazer para dentro da célula muscular para servir como fonte de energia. Isso diminui a glicose do sangue. E aí você suplementa com carboidrato. Aí é que está o pulo do gato. Se você suplementa com carboidrato complexo, com carboidrato de médio índice glicêmico, automaticamente ele vai chegando aos poucos. E na hora que vai saindo essa glicose do sangue, você não vai precisar, o seu sistema não vai precisar contar com aquela glicose que viria do fígado, porque você comeu um alimento que naquele momento começou a liberar glicose. E isso faz com que você poupe a reserva de glicose que a gente tem lá no fígado. E automaticamente você vai ter energia por muito mais tempo. Que a gente comentou aqui já anteriormente que esse equilíbrio de gastar glicose que está armazenada no músculo, tirar do sangue e gastar do fígado, dá uma autonomia de mais ou menos 45 minutos para o corpo manter o estado de equilíbrio quando você está fazendo exercício. Agora, não, eu vou fazer exercício por mais tempo, eu vou suplementar com carboidrato, porque eu quero fazer o exercício com mais tempo. Então você tem duas situações, ou você faz o exercício, degrada as suas reservas e depois de 1 hora mais ou menos de exercício, suplemente com carboidrato simples, que aí você vai comer, já vai chegar rapidamente no sistema, ou então você vai fazer no exercício e suplementar antes com um carboidrato que seja complexo, que aí o músculo vai usando, ele capta do sangue, aí vai chegando esse carboidrato que você comeu, dando uma carga a mais ali no sangue, para depois de um tempo de exercício, ter realmente uma diminuição significativa para fazer com que o fígado libere glicose para o sistema. Então é sempre legal a gente entender essa combinação aí dos diferentes tipos de carboidrato, porque aí vem uma outra pergunta, né? Quando que eu vou suplementar com carboidrato? Claro que quando a gente faz exercício, pensando em quem não tem diabetes, você vai fazer exercícios com longa duração. Exercícios que vão durar muito mais do que 1 hora. A gente sabe aí que tem um pessoal que pedala ou que corre longas distâncias, quer dizer, você vai ficar horas ali fazendo o exercício. Então, são situações, ou mesmo se o indivíduo vai fazer uma travessia, né? Travessia também é um esforço grande e normalmente tem uma duração aí, um período também um pouco mais longo. Então, nessas atividades que são longa duração, a gente tem sim que pensar em suplementar. Mas e a questão da suplementação, então, com quem tem diabetes? Por isso que eu falo muito isso, né? Da importância da gente medir a glicemia antes de começar a fazer o exercício. Porque essa vai ser a referência de como a gente vai proceder com relação à necessidade ou não de suplementação de carboidrato. Porque muitas vezes existem portadores de diabetes que eles acabam fazendo quadros de hipoglicemia mesmo em repouso e não tem sinalização do sistema nervoso. Então, quer dizer, ele está fazendo hipo, mas ele não percebe que ele está fazendo hipoglicemia. E a gente sabe que, claro, numa situação dessa, você expondo o indivíduo ao exercício,
o risco dele passar mal ali durante o exercício por conta de um quadro de hipoglicemia também aumenta bastante. Então, qual é a referência que a gente tem? Mede a glicemia antes de iniciar o exercício. Pega lá o glicosímetro, mede a glicemia. Poxa, ele vai fazer um exercício que a gente sabe que vai durar aí 1 hora e meia. E ele está vindo com uma glicemia aí de 110, por exemplo. A gente já comentou outros fatores que a gente tem que levar em consideração, que é se vai ter insulina ali naquele momento, né, do exercício, para ajudar ali o músculo a remover mais rápido a glicose do sangue, levando aí, aumentando o risco de hipoglicemia, ou mesmo, né, o tipo de alimentação que ele fez, se tem ainda algum carboidrato chegando ou não. Mas com glicemias mais baixas ou em situações onde o indivíduo chegou ali para fazer exercício, mediu e ele está com 68 de glicemia. 68 a gente sabe, glicemia abaixo de 70 é quadro de hipoglicemia. É uma hipoglicemia leve? É, mas que se não for corrigida pensando em exercício, vai acabar ficando aí glicemias rapidamente abaixo de 50 miligramas por decilitro, se transformando numa hipoglicemia grave. Então a ideia qual é quando a gente pensa aí na suplementação? Chegou com a glicemia muito baixa, obrigatoriamente suplementa com carboidrato. Agora, qual carboidrato que a gente vai dar para esse indivíduo que tem diabetes? Eu vou dar carboidrato complexo para ele, porque ele tem ali uma reserva de glicose lá no músculo, né, para fazer o exercício? Nessa situação, não. Nessa situação, o que é importante? Suplementar com carboidrato simples, para ele já ter essa reserva no sistema. O que acontece se a gente fizer isso com quem não tem diabetes? A gente sabe que consumir um alimento de alto índice glicêmico, quer dizer, ele vai ter um carboidrato simples que vai chegar rápido no sistema e vai aumentar rápido a glicose. Em quem não tem diabetes, o corpo vai tentar corrigir isso. A glicose no sangue dele, ela não começou a sair ainda, porque ele está começando a fazer o exercício. Então o sistema não vai entender, ele vai entender essa chegada da glicose como sendo uma refeição que você fez. E aí o que ele faz? Libera lá insulina suficiente para trazer essa carga de glicose que você consumiu antes do exercício, um carboidrato simples, que aumentou rapidamente a glicose no sangue, ele joga um monte de insulina lá para captar e tirar essa glicose. Só que você começou a fazer exercício. E aí a gente vai ter um efeito semelhante ao que tem em quem tem diabetes. O indivíduo vai tirar a glicose do sangue pelo próprio movimento muscular e junto vai ter insulina da curva, né, que foi feita, rapidamente aumentou ali pelo alimento que ele comeu, de carboidrato simples, para ir fazer o exercício. Então o risco dele não se sentir bem durante o exercício aumenta. Tudo bem que o sistema dele vai tentar corrigir, mandando aí glicose mais rapidamente pelo fígado. Pode ser que ele não faça a hipoglicemia, mas que talvez ele fique num padrão menor do que o organismo dele está normalmente acostumado, que ele não se sinta tão bem. Agora, em quem tem diabetes, de primeiro momento, ele perde essa possibilidade de correção. Então a gente tem que levar em consideração o quê? Chegou para fazer exercício, está com a glicemia muito baixa, vai suplementar com carboidrato. Que carboidrato? Carboidrato simples. A gente tem que garantir que esse indivíduo, para quem tem diabetes, principalmente se você tem diabetes, vai lá fazer exercício sozinho. Consome algum carboidrato simples, chupa bala, toma lá isotônico, a gente sabe aí que tem carboidrato e tem glicose ali, vai chegar rápido, né? Toma ali um pouquinho de refrigerante, algo que realmente entre rápido no sistema, para garantir que você não vá passar mal e não vá sair do ar. Porque a gente, em quadros de hipoglicemia, muitas vezes você pode desmaiar, e não é isso que a gente quer. Então, suplementa com carboidrato simples e vai fazer o exercício. Agora, o detalhe está fazendo hipoglicemia, só que além da hipo, ainda tem insulina que está fazendo efeito. E aí como a gente faz? A gente suplementa o carboidrato simples, vai corrigir ali rapidamente, só que depois durante o exercício ainda vai ter o risco de fazer hipo. Então, normalmente o que a gente faz? Suplementa com carboidrato simples e ainda um pouco também de carboidrato complexo. Então, esse carboidrato simples já vai aumentar rapidamente a glicose, o indivíduo não vai ter perigo de passar mal ali durante o exercício, e durante o exercício o carboidrato complexo vai chegando no sistema. Então, mesmo tendo lá um pouco mais de insulina, junto com a glicose que está sendo removida pela contração muscular e a ação da insulina, você disponibilizou uma quantidade um pouco maior de glicose. Isso aí vai evitar do indivíduo fazer hipoglicemia. Então, acho que isso é uma coisa bacana aí para vocês guardarem. Então, o indivíduo que não tem diabetes vai lá fazer o exercício e precisa suplementar com carboidrato, não suplemente com carboidrato simples, porque pode aí acontecer de baixar rapidamente a glicemia ali nos primeiros minutos aí de exercício. Agora, para quem tem diabetes, carboidrato simples, e se você veio lá que o tempo da insulina que você
aplicou, né, na última refeição ali, ou antes de vir fazer o exercício, ele ficou ainda ainda vai ter uma quantidade grande de insulina circulando no sangue durante o exercício, suplemento com carboidrato simples e também com carboidrato complexo, que aí vai dar aí vai ter uma quantidade adequada de glicose no sistema para fazer o exercício. Outro detalhe, quando a gente pensa na suplementação com carboidrato, é a questão relacionada a que tipo de exercício que eu vou fazer. Eu tô falando eu como diabético, né? Como portador de diabetes. Então, assim, que tipo de exercício quem tem diabetes ali vai fazer naquele momento? Então, a gente tem a situação do exercício aeróbio, de maneira moderada, que a gente sabe que ele vai ser poderosíssimo para diminuir a glicemia rapidamente. Então, o detalhe é, se o indivíduo ele está fazendo o exercício e naquele momento ali, que ele vai fazer um exercício que a gente sabe que é moderado, né, de leve a moderado, ali, intensidade moderada. Ele fazendo o exercício de maneira cíclica, começando com um quadro já de hipoglicemia, precisa talvez suplementar com um pouquinho mais de carboidrato. Então aí sim cabe essa situação do carboidrato, também carboidrato simples e um pouco de carboidrato complexo aí associado. Porque o tipo de exercício que ele vai fazer consequentemente pode levar ele a um quadro de hipoglicemia. Isso eu estou falando da modalidade que você está treinando. Porque nada impede também, que a gente sabe que com, por exemplo, a musculação, a velocidade de diminuição da glicose ela é um pouco menor. Então você pode corrigir só com carboidrato simples, começa a treinar ali, depois de um período aí, uns 20 minutos, 30 minutos, dá uma parada ali, mede para ver como é que está a glicemia. Porque a gente sabe que a diminuição da glicose ela não vai ser tão rápida. E também, para quem faz exercício cíclico aí, né, trabalho, geralmente o pessoal chama de aeróbio, você pode aí aumentar a intensidade do exercício. Então, faz ali o ritmo que você vem treinando e de repente dá uns picos aí com intensidade mais alta, que isso aí também vai te ajudar a, por uma ação hormonal, fazer com que essa glicose não baixe tão rápida aí no seu sangue. O Wellington no Instagram ele estava comentando de 150 de glicemia em jejum e no caso se a pessoa é portador de diabetes. Ah, tá. E aí, Wellington, tudo bem? Sua pergunta, obrigado aí pela sua pergunta. Agora, o detalhe técnico aí é glicemia de 150 em jejum, jejum de pelo menos 8 horas. Se a glicemia ela tá 150, já para diagnóstico, o valor ele é de ponto de corte é de 126. Então, toda vez que você tem aí uma glicemia em jejum igual ou acima de 126 miligramas por decilitro, isso aí já é diagnóstico de diabetes. Pode-se, né? Aí eu não sei qual é a situação aí, como foi feito o diagnóstico, quando, né? Mas pode de repente repetir esse exame, né, de glicemia de jejum para confirmar. Ou então, talvez uma situação mais simples, mede a glicemia capilar a qualquer momento do dia, que normalmente quem tem diabetes vai estar, certamente o valor estará aí acima de 200 miligramas por decilitro. Então, isso é uma referência. Ou mesmo que não esteja 200, mas esteja lá acima de 180, infelizmente já é sim diagnóstico aí de diabetes. Nem é pré-diabetes, porque o pré-diabetes o ponto de corte é 126. Então, de repente, em jejum, está acima de 100, mas está abaixo de 126. 2 horas após sobrecarga, então 2 horas depois que comeu ali, tem que estar abaixo de 140, de repente está 160, está acima, né? Mas está abaixo de 200. Agora, nessa situação de 150 em jejum, o mais provável é que se você medir a qualquer momento do dia a glicemia capilar, certamente aí vai estar com valores superiores a 200 miligramas por decilitro. Aparentemente é sim diagnóstico de diabetes e certamente precisa aí, eu não sei, aparentemente, né, para essas medidas, provavelmente aí diabetes tipo 2, então precisa passar em consulta médica aí para acertar algum tipo de antidiabético oral, tá? Mas de primeiro momento aí com essa medida é sim diagnóstico aí de diabetes, tá bom? E obrigado aí pela sua pergunta. A gente falou, né, dos diferentes tipos de exercício, falou dos tipos de carboidrato. Deixa eu ver, Tatiana. E aí, Tatiana, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. E quando o indivíduo aí, como é que realiza mais de 1 hora de exercício, ainda suplementando com os 2 tipos de carboidrato. Então, o detalhe aí é o seguinte, o que eu falei da suplementação
é a gente entender o tipo de carboidrato e o porquê que a gente está dando naquele momento. Porque existe uma situação, por exemplo, eu vim fazer exercício. Eu vou fazer exercício por um período aí maior. Só que qual é o problema que você tem? Eu pego e como um monte de carboidrato, pego e tomo uma lata inteira de refrigerante, vamos supor. Se você pegar uma lata de Coca-Cola lá de 350, ela tem aí 37 gramas de carboidrato. Isso aí é uma carga grande de carboidrato simples, vai chegar rapidão no sangue. Só que você vai fazer o quê? Você vai tirar o indivíduo de um quadro de hipoglicemia, colocar ele num quadro de hiperglicemia, que certamente depois ele vai fazer exercício por mais de uma hora e não vai ter risco de fazer hipoglicemia. Mas é uma situação que não é interessante, mesmo porque a gente sabe da questão do aumento aí do risco de depois da desidratação, apesar que é uma situação pontual aí. Mas mesmo assim, eu acho que a gente deve sim levar em consideração. Então, pensando o seguinte, o indivíduo ele vai fazer mais de uma hora de exercício, ótimo. Chegou com hipoglicemia, suplementa carboidrato simples, carboidrato complexo, faz aí pelo menos, faz o tempo de exercício que vai fazer, né? Vamos supor, fecha em uma hora de treinamento, e depois mede de novo a glicemia após uma hora, para ver se é necessário suplementar novamente ou não. Ou, por isso eu estou falando na situação de suplementar com 2 tipos de carboidratos diferentes. Porque na dúvida, o que você pode fazer? Suplementa ali com carboidrato, começa o exercício, 30 minutos mede de novo. Se necessário, suplementa novamente. Uma hora de exercício, para, suplementa novamente. A cada meia hora vai monitorando, que eu acho que funciona normalmente bem essa situação. Tá bom? A pergunta do Baldinho, CH Baldinho. Ele sou DM1. Ah, ok. Eu ia ler agora, mas pode falar, pode falar. Não, vai. É que a Estela veio aqui preocupada com você aí, Baldinho. Mas então, você está pondo aqui que você tem DM1, né, e gosta aí de correr, porém costuma aí suplementar com carboidratos simples durante o exercício. No meio do treino, com sachês, né, de carboidrato e é uma boa, isso é uma boa estratégia. Olha, o detalhe é com qual glicemia você está começando o exercício. Porque muitas vezes você está começando o exercício lá com 150, por exemplo, você vai lá fazer o treino, está lá correndo, você pode, depois de uma meia hora ali, mede a glicemia e suplementa. Não tem problema. Ou suplementa um pouquinho antes, foi o que eu falei, você vai tender a ficar um pouco mais, com a glicemia um pouco mais alta durante um período. Na verdade, essa questão da suplementação é assim, existem dias que talvez a gente precise suplementar um pouco mais, existem dias que você precisa suplementar menos, é uma coisa muito, não é padronizada. Ah, eu vou fazer exercício, eu sempre suplemento. Você pode perceber, você é tipo 1, você sabe disso, você mede a glicemia várias vezes ao dia, a gente sabe que a gente tem aí variações muito grandes na glicemia durante o dia. E no exercício não é diferente. Então, você pode sim suplementar só com carboidrato simples, não tem problema. Só que o que não pode fazer naquele momento, eu estou começando a fazer exercício com hipo. Não adianta você suplementar só com uma quantidade de carboidrato simples e já começar a fazer exercício. Até pode, mas você vai, depois de um período, 15 minutos no máximo, parar e ver de novo, medir a glicemia e suplementar de novo, ou se não, suplementa de novo. Porque o carboidrato simples, ao mesmo tempo que ele chega rápido no nosso sistema, ele também sai rápido. Né? Porque chega rápido a glicose. Só que o músculo está captando o quê do sangue? Glicose. Então, ao mesmo tempo que chega rápido, sai rápido. Então, a gente tem que ficar atento com essa situação para tentar manter uma situação de equilíbrio para que a gente mantenha o nosso rendimento durante o exercício e dê estabilidade no sistema. Né? Porque senão a gente acaba desequilibrando tudo. Agora, o detalhe é, o que vai mandar, né, o tipo de carboidrato que eu vou consumir, em que momento eu vou consumir? A glicemia, principalmente essa antes de iniciar o exercício. Essa aí eu acho que é a mais importante nessa situação relacionada à suplementação. E não só a glicemia isolada, né? Você mede a glicemia e vê se o carboidrato que você comeu tem algum ainda chegando, tem insulina ali fazendo efeito. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tá bom? Mas o que a gente normalmente, o que eu trago de informação, porque isso eu vivi, né? Eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então, muitas vezes eu vi as recomendações das diferentes sociedades aí em relação ao exercício, só que, cara, para cada um de nós isso aí é efeito fisiológico. Né? A ideia, inclusive, da imersão de exercício de diabetes é trazer essa informação para vocês. Uma outra visão, é fisiológico, nem todo mundo vai responder igual. Então, muitas vezes, não adianta a gente falar assim, não, é regra fazer isso ou fazer aquilo. Não é.
O que eu tento trazer para vocês são situações da gente entender, né, como é que vai funcionar e, claro, você vai adaptar para você. Você vai adaptar de acordo com a intensidade de exercício que você faz, do tipo de exercício que você faz, durante quanto tempo você faz, do volume que você faz de exercício. Então, isso é uma coisa totalmente pessoal. Não dá para a gente generalizar. Ou, por exemplo, eu vou treinar com você, eu também tenho diabetes tipo 1, e eu chego para você e falo assim, oh, e aí, como é que você está suplementando? Não, eu estou suplementando carboidrato simples, uma quantidade aqui, legal, vou suplementar a mesma coisa. Não vai funcionar para mim. Pode ser que funcione assim, no sentido de não deixar eu fazer hipoglicemia, mas muitas vezes eu vou ficar hiperglicêmico depois de quantas horas depois do exercício. Então, quer dizer, aquela ideia do exercício ser tudo de bom pra gente cai por água, né? Quer dizer, você estava fazendo exercício com medo de fazer hipo, ficou hiperglicêmico a maior parte do tempo. Quer dizer, perde aí a possibilidade do exercício, da gente ter o benefício aí do exercício. Então, essa questão da suplementação com carboidrato é algo complexo, ao meu modo de ver, por conta desse monte de situação que a gente tem que controlar. E fora isso, o que a gente tem também, a questão de que talvez um dia você precise suplementar muito mais do que outro dia. Eu tenho o hábito de acordar, a primeira coisa que eu faço no meu dia é ir treinar. Agora não, porque a gente está em isolamento social. Então eu tive que readaptar minha agenda. Mas eu normalmente acordo às 5 da manhã, 6 da manhã já estou treinando. Isso aí diariamente. Tem dia que eu faço hipo depois do treino, tem dia que eu não faço, tem dia que eu tenho que suplementar, tem dia que eu não preciso. Então é uma coisa muito dinâmica. Não dá para a gente, olha, faz assim que vai funcionar. Porque os trabalhos que normalmente estudam essa questão da glicemia, né, de suplementação com os valores de glicemia, muitas vezes o que acontece? Eles estão tentando encontrar uma maneira de não deixar o indivíduo hipoglicêmico, mas muitas vezes não estão muito preocupados em quão hiperglicêmico ele vai ficar, principalmente depois do exercício. E a gente que convive com diabetes tem que certamente levar isso em consideração, porque eu faço 1 hora de exercício e depois fico 6 horas hiperglicêmico, quanto isso vai impactar na minha hemoglobina glicada daqui a 3 meses? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que olhar. Então, a ideia é suplementar o suficiente, fazer talvez mais medições de glicemia, para garantir que a gente não fique aí hiperglicêmico, nem durante o exercício, e muito menos aí horas após o exercício, que aí a gente perde aí o benefício do exercício em relação ao tratamento aí de quem tem diabetes, tá bom? Agora a gente está falando aí da suplementação, vamos usar carboidrato simples, usa lá também um pouco de carboidrato complexo aí para garantir. Ou, por exemplo, né, como foi perguntado, aí eu faço exercício e suplemento só com carboidrato simples, não tem problema. O detalhe é qual quantidade que a gente vai suplementar com carboidrato. Porque isso é que é importante. Porque exatamente o que eu vinha falando há pouco. A gente pega e consome lá um monte de carboidrato e fica como? Hiperglicêmico. Eu fiz exercício, não me senti mal, tô super bacana. E ficou hiperglicêmico depois de quantas horas do seu dia? Então, quer dizer, aquele estímulo que você deu lá pouco ajudou no seu tratamento. E não é isso que a gente quer. Então, a ideia é a suplementação, assim, fisiologicamente, que a gente tem em torno de 15 gramas de carboidrato, de 15 a 20 gramas de carboidrato, ele vai ofertar para o seu sistema de 40 a 50 miligramas por decilitro. Ele vai tender a aumentar a glicemia nesse valor. Aí existem as outras variáveis que a gente estava comentando, né? Quer dizer, se eu consumo um carboidrato simples, vai aumentar de 40 a 50 rapidamente. Se eu consumir 15 a 20 gramas de carboidrato complexo, vai aumentar mais gradativamente. Então, por isso que é importante a gente entender. O aumento vai ser muito parecido, né? Mas a questão relacionada ao controle da carga glicêmica e a quantidade do carboidrato, ele vai mais ou menos, a gente espera que para cada 15, 20 gramas aumente aí em torno de 50. Só que durante o exercício, isso ele é feito para a gente compensar essas referências, para compensar a glicemia quando a gente está em repouso. Então, em repouso, eu vou comer e vou ficar em repouso. Vai chegar a glicose e vai fazer a função dela. Agora, quando a gente faz essa suplementação com carboidrato durante o exercício, a remoção de carboidrato do sangue, de glicose do sangue, ele é dinâmico. Ele está acontecendo naquele momento. Eu estou ofertando glicose para tentar compensar esse quadro que eu estou passando de hipoglicemia, mas ao mesmo tempo está removendo glicose do sangue. Então é nisso que a gente tem que pensar. Só que a gente tem que entender que o que vai mudar aí quando a gente pensa na quantidade de carboidrato para suplementação. Por um exemplo, eu vou
fazer lá o exercício e estou fazendo um quadro de hipoglicemia. O que eu falei? Carboidrato simples e complexo. O que você tenta fazer? 15 a 20 gramas de carboidrato simples, mais 15 a 20 gramas de carboidrato complexo. Fez exercício durante o período, mediu, no final do exercício minha glicemia ainda estava baixa, estava lá 110, 100, estava 90 e alguma coisa. Então a gente sabe que dessa situação para um quadro de hipoglicemia aumenta bastante o risco. Então o que você faz? Suplementa de novo o carboidrato. Quanto? 15 a 20 gramas. O que vai mudar nessa situação? É o tempo de suplementação. Então na hora que eu estou fazendo o exercício, periodicamente vai medindo e vai suplementando com carboidrato. Se você percebe que não está aumentando o suficiente, diminui o tempo de suplementação. Então você suplementa agora, em vez de eu suplementar daqui 30 minutos, daqui 15, 20 minutos eu suplemento de novo. Ou então eu suplementei e percebi que subiu um pouco a mais, eu vou suplementar, vou medir de novo daqui uns 40 minutos, durante o exercício isso. Né? Então esses períodos de suplementação é que vão acabar mudando, não as quantidades. E a quantidade ela é extremamente importante para a gente. Não, cuidado com isso, porque no momento que a gente está com hipoglicemia, quem tem diabetes aí sabe do que eu estou falando, você está com hipoglicemia, cara, você come 15, 20 gramas de carboidrato, te dá raiva, porque você come, sua glicemia não sobe e você está morrendo de fome. E o seu sistema está ali falando, come, vai aí, come. Então a gente tem vontade de comer e se empanturrar de comida. E isso não ajuda, porque atrapalha o tratamento. Você vai de uma situação de hipoglicemia para uma de hiper. E depois, para compensar, a gente sabe quanto tempo vai demorar. Então a ideia é suplementa com pequenas quantidades e vai monitorando o quanto está aumentando. Porque não é interessante que você suplemente, vou suplementar com um pouquinho, mas daqui a pouco você está fazendo hipoglicemia, quer dizer, falhou na suplementação. Não, então eu vou suplementar bastante e fica hiperglicêmico. Falhou do mesmo jeito. Então a ideia qual é? Vai suplementando aos poucos. Uma coisa que geralmente funciona bem quando a gente pensa em esportes onde a gente vai fazer exercício por um período mais prolongado, você muitas vezes associar a hidratação com a suplementação de carboidrato. Então os isotônicos eles são muito bons em relação a isso. Porque a gente tem lá água, que a gente vai precisar, né, para hidratar, minerais e também glicose. Então, a partir do momento que você, a cada período, você hidrata, a cada 15, 20 minutos, hidrata e ao mesmo tempo você está fornecendo glicose para o sistema em pequenas quantidades. Isso também funciona bem, sim, para a gente, tá certo? Então, eu acho que o detalhe é a gente realmente levar em consideração essas variáveis, porque fica às vezes preocupado em não fazer hipo e ficar hiperglicêmico não vai ser legal para a gente. Então, quando a gente pensar em quantidade de carboidrato aí para suplementação, 15 a 20. Mas eu estou suplementando carboidrato simples, 15 a 20 gramas. Mas eu vou suplementar carboidrato complexo, 15 a 20 gramas. Pensando em quem tem diabetes, a referência é sempre de 15 a 20 e vai aí monitorando. Então, o esquema, por exemplo, se você tiver aí uma hipoglicemia, né, como é que a gente vai suplementar? Normalmente o que a gente faz? A gente dobra a carga de glicose naquele momento. Então eu suplementei ali com carboidrato, depois de 30, 40 minutos eu fui lá medir novamente e vi que eu continuei fazendo hipo. Aí o que você precisa? Você precisa de carboidrato para compensar a sua hipoglicemia e carboidrato para fornecer glicose para você continuar fazendo treino. Então, o que você faz? Numa situação dessa, você suplementa com 40 gramas. E aí, nessa situação, durante ali o exercício, você está precisando daquela glicose para fornecer rápido para o músculo, ao mesmo tempo que você precisa rápido daquela glicose também para aumentar a glicemia. Então, carboidrato simples nessa situação. Durante o exercício, fez hipoglicemia, carboidrato simples. Isso eu estou falando numa segunda medida, não numa primeira. Eu comecei lá a fazer exercício, no meio do treino eu fiz hipo. Fez hipo, suplementa com 20 gramas. Espera ali uns 20, 30 minutos, mede de novo. Está fazendo hipoglicemia? Suplementa novamente. Porque quando a gente está em repouso, o que é recomendado? Que você suplemente de 15 a 20 gramas, espere 10 minutos e aí faça uma nova medição lá de glicemia. E se for necessário, suplementa com mais 15, 20 gramas. E assim por diante até conseguir trazer a glicemia aí dentro do tempo de alvo. Agora, durante o exercício, a gente tem o dinamismo com isso. Eu estou ofertando glicose, mas o tempo está saindo. Então, o recurso geralmente que principalmente quando eu corria, eu usei muito esse tipo de recurso, aí você suplementou, depois de 15, 20 minutos lá você foi medir novamente,
ou quando eu corria, né, geralmente 10 quilômetros, eu a cada mais ou menos 20 minutos, 30 minutos eu fazia uma medição. Então, você mediu, não corrigiu o suficiente, você continua ainda fazendo hipo, suplementa para hipo e suplementa para ter energia suficiente aí para terminar a atividade. Então, suplementa com 2 vezes aí, seria 40 gramas de carboidrato aproximadamente, aí de 30 a 40 gramas. E aí surge aí uma outra pergunta, né? Quantas vezes a gente mede a glicemia? Quantas vezes for necessário? Porque não é todo dia que a gente vai ficar fazendo hipo, mas também quando você faz e precisa ficar suplementando, o que é interessante fazer? Mediu lá antes, suplementou, espera um período ali, 20, 30 minutos no máximo, mede de novo. Vê se está corrigindo, ou se precisa corrigir de novo com glicose. Esperou mais 20, 30 minutos, mede de novo. E assim por diante o tempo aí que tiver fazendo o exercício. Né? Porque para quem gosta, por exemplo, de fazer corrida, vai fazer uma maratona, você vai ficar lá 4 horas correndo, mais de 4 horas. Nessas 4 horas, como é que você vai fazer para suplementar? Ah, não, eu tenho um padrão. A cada 40 minutos eu suplemento. E quem garante que você está suplementando o suficiente? Uma situação que eu acho interessante, né? Há um tempo atrás, uma pessoa entrou em contato comigo, ele falou, poxa, professor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho lá diabetes, eu estou pedalando, mas eu percebo que depois de um período que eu estou pedalando, eu começo a sentir dificuldade em manter lá o ritmo. Então, o que eu orientei ele? Pare e mede a glicemia, porque certamente está fazendo quadro de hipoglicemia. Assintomático por conta do exercício? Assintomático por conta do exercício. Não está tendo indicador nenhum ali que está com hipo. O indicador qual é? O seu rendimento caiu. Se o seu rendimento caiu, não é para cair. É sinal de que a glicemia aí, certamente, ela acabou diminuindo. O Baldin está colocando aqui que desculpa, o Libre, ele ajuda aí bastante e tende ao funcionamento aí da glicemia, né, durante o exercício. Então, os sensores, por exemplo, o Libre, para quem não sabe, é esse medidor flash, né? Você usa ali no braço o sensor, então pega ali o medidor, encosta e você tem a medida imediatamente. Na bomba de infusão, que é o sistema que eu utilizo, a gente tem também o sensor, né, que fica ali no subcutâneo. Qual é o detalhe que a gente tem com o sensor? Isso aí, inclusive, eu já fiz algumas postagens aí, algumas vezes, que muitas vezes eu estou lá no sensor, eu estou com glicemia de 100 e alguma coisa, só que no glicosímetro você está com glicemia menor que 70. Porque, primeiro, existe um tempo de atraso da leitura. Os sensores, eles funcionam muito bem, sim, fora do exercício. O sensor, quando a gente tem, de uma maneira geral, muitas vezes você mede a sua glicemia. No sensor está marcando lá 120 e no glicosímetro 120 também. Ou valores muito próximos. Isso já aconteceu comigo várias vezes, eu fiz várias postagens aí já mostrando isso. Por que funciona? Porque a velocidade de variação da glicemia, ela está mais ou menos estável, ela não está variando rapidamente. Durante o exercício, o que acontece, o que tende a acontecer com a nossa glicemia? Ela variar rápido. E essas variações rápidas cada vez vão deixando menos preciso a leitura pelo sensor. Porque a glicemia capilar você mede de maneira direta na quantidade de sangue de glicose que tem no seu sangue. Agora, o sensor, você vai fazer essa medição de maneira pela concentração de glicose que tem ali no interstício, quer dizer, a parte líquida ali que separa uma célula da outra no nosso corpo. Então, existe um tempo de atraso com relação à quantidade de glicose que está no sangue e a quantidade de glicose que tem no interstício. Isso é uma coisa que eu normalmente controlo quando eu faço hipoglicemia pelo glicosímetro. Porque o que acontece? Eu consumo alguma coisa. Daqui 10 minutos aumentou minha glicemia, mas no sensor ele ainda está sinalizando que eu estou fazendo hipoglicemia. Porque tem um tempo de atraso. E esse tempo de atraso, ele dá diferenças nas medidas, aí pode variar de 40 até 50 miligramas por decilitro. Então é algo assim, uma variação muito grande. E durante o exercício, a gente pode sim usar o sensor para tentar identificar variações rápidas que estão acontecendo. Então, por exemplo, eu estou treinando, eu olho lá o valor que está no meu sensor, não que eu considere esse valor, mas aí eu considero o quê? As setinhas de indicação. Porque o valor que a gente tem no sensor, ele mostra uma seta para cima, quer dizer, daquele valor está subindo, daquele valor está caindo. Se tem 2 setas, daquele valor está caindo rápido para caramba. Isso sim, essas variações, ele mede. Mas não que a gente possa
assim, confiar naquela medida, principalmente durante o exercício. Claro que a cada momento eles estão tentando melhorar a sensibilidade dos diferentes sensores, mas a gente tem a questão da onde é medido. A hora que tiver um sensor que fica realmente conectado em algum vaso sanguíneo seu, aí a coisa vai ser diferente. Aí a gente vai ter realmente algo que dê para a gente confiar. O sensor está tanto, a hora que você medir no glicosêmio, você está medindo na mesma fonte, coisa que a gente não tem atualmente. Então eu acho assim, o Libre, por exemplo, ou o próprio sensor que eu uso na bomba, né? A maioria das bombas de infusão contínua tem aí o sensor, você monitora, mas na hora do exercício é algo que a gente tem sim que ficar atento, principalmente com quadros de hipoglicemia. Tá? Isso são situações que a única maneira de confiar é na medição da glicemia capilar. 6 pouquinho, pois não? Pois não. A Estela vem perto de mim, eu já sei que está vindo pergunta. O Gabriel, que no YouTube, ele perguntou se é comum que ao fazer exercícios de longa duração, ou seja, acima de 2 horas, a oferta de carboidrato deve aumentar a cada hora, ao invés de 15 ou 20 gramas, subir para 25 gramas de carboidrato. O que acontece é o seguinte, a gente tem aí a questão relacionada à suplementação, você encurta os espaços. Porque qual que é o detalhe? A gente pode aumentar, em vez de 20 gramas, 25, 30, 40? Pode. Mas o que a gente não pode fazer é que essa suplementação faça com que a gente fique hiperglicêmico para fazer o exercício. Então o detalhe é, quando você vai fazer o exercício, vai suplementar pensando em quem tem diabetes, porque para quem não tem diabetes, o que acontece? Você começa a suplementar com muito carboidrato, muito mais do que você precisa. O sistema começa a ajudar liberando um pouco de insulina. Insulina proporcional para que tire aquele excesso de glicose do sangue sem deixar você fazer hipoglicemia. Agora, em quem tem diabetes, esse excesso de glicose ele tende a deixar o indivíduo hiperglicêmico. Então a ideia é, pensando na segurança do exercício, manter esse padrão de suplementação e diminuir o tempo de suplementação. Então, vai fazer o exercício, suplementa, ao invés de suplementar a cada 30 minutos, por exemplo, suplementa a cada 15, a cada 20 minutos, de acordo com cada um. A gente tem que, na verdade, entender esse processo, como ele vai acontecer e tomar cuidado para não ficar hiperglicêmico. Como é que vai funcionar? Cada um de nós vai ter uma resposta. Então a gente tem que ir testando na gente. Talvez, para mim, por exemplo, se eu suplementar com 25, 30 gramas em um único momento, a tendência é ficar hiperglicêmico. Talvez para você não. Então, acho que para cada um de nós, a gente tem que testar. Ah, é certo, é errado? Não sei. Testa e depois fala para a gente, tá certo? Mas o importante é que você monitore a glicemia. Porque pensando em risco de hipo, não vai ter. Você vai ficar hiperglicêmico. Mas a ideia é não ficar hiperglicêmico. Então, tentar aumentar a oferta, a gente pensando em oferta de glicose, seria o período, mas sempre com porções de 15 a 20 gramas. Ele complementa que ele percebe que os treinos longos de 3 a 4 horas de duração, sim, e ele ainda informa que chega a queimar até 3.000 calorias, sim, que esses 20 gramas de carboidrato não é o suficiente, que meia hora depois de terminar o treino ele vem fazendo quadros de hipo. Sim, vai fazer mesmo. E aí até pergunta, será que é por causa da queima, de excesso de caloria, que queima muita caloria, né? Sim, o esforço, Gabriel, é assim, faz sentido o que você está falando. Só que o detalhe é, se você foi o que eu falei há pouco, se você percebe, por exemplo, mesmo no final do exercício, você suplementou e continua fazendo hipo, quer dizer, a suplementação ela não foi suficiente. Aí sim, você, que foi o que eu sugeri, né? Dobra a quantidade. Nessa situação, em vez de 15 a 20, de 30 a 40. Dobra. Porque assim você consegue garantir que vai compensar a hipo e vai ter glicose suficiente para você, no caso, aí, continuar fazendo exercício com longa duração. Depois do exercício, em um primeiro momento, suplementa com 20 gramas e vai medindo. A cada 10, 15 minutos, 20 minutos, suplementa de novo. Porque tem que tomar só cuidado para que não tenha um efeito aí de hiperglicemia. Né? Porque a grande preocupação nossa é ficar hiperglicêmico depois de 3, 4 horas de exercício. E claro, entenda uma coisa. Quando a gente faz exercício por um período longo, você degrada bastante, quer dizer, usa bastante ali a reserva de glicogênio muscular no sistema. E aí o que vai acontecer? Quando você terminou de treinar, você vai se alimentar, o sistema vai ter que repor isso aí. E como gastou bastante, vai ter que repor bastante também. Mas só que aí é a associação, né? Você consome lá carboidrato simples e carboidrato complexo, depois do exercício. Associa os dois.
Porque o simples chega rápido, ele já faz a reserva do fígado, porque o fígado normalmente ele coloca ali a reserva, aumenta um pouco a reserva, aí ele começa a mandar para o sangue. Então, ele tem ali, primeiro ele fica preocupado em fazer a reserva dele. Então, se você consome carboidrato simples com complexo depois do exercício, o simples chega rápido, já faz a reserva do fígado e o complexo vai chegando, o fígado vai liberando para o sistema. Mas, poxa, você está percebendo que está medindo a glicemia, eu estou fazendo hipo. Está fazendo hipo, suplementa de novo com carboidrato simples também. Vai dando um buster aí, um apoio no carboidrato complexo que está chegando no sistema. E depois do exercício, sim, a gente faz. Eu, muitas vezes, dependendo do treino que eu faço, eu chego a diminuir a minha insulina basal em 50% por 5 horas depois do exercício. Então, quer dizer, por isso que eu falei, são situações, isso vai funcionar para todo mundo? Jamais, nem deve tentar. A gente tem que tentar o que é bom para a gente. Eu não sei que tipo de tratamento você vem fazendo, se você usa insulina basal, insulina de curta duração associada, se você usa sistema de infusão contínuo. Então, tudo isso aí você tem que perceber, tem que levar em consideração, talvez no dia que você vai fazer uma prova mais longa, um treino mais longo, tentar rever talvez a dose, principalmente da insulina basal. Porque depois do exercício você continua fazendo hipo, quer dizer que a quantidade de basal que tem ainda está elevada. Tá bom? Isso aí é algo para fazer aí algum ajuste no seu tratamento de acordo com o tipo de treinamento que você faz. E a questão da suplementação é assim, a preocupação é só não ficar hiperglicêmico. Use o que você acredita aí que seja o mais importante aí para você, tá bom? E obrigado aí pela pergunta. Agora, o detalhe, uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte: toda vez que a gente vai fazer exercício, precisa suplementar com carboidrato? Né? É claro que não. Né? Mesmo que mas eu vou fazer um exercício de longa duração. Tudo bem, só que talvez naquele dia você chegou para treinar com 280. Então, vai precisar suplementar? Provavelmente. Você vai fazer, igual o Gabriel aí, treinos de 3, 4 horas, vai precisar em algum momento, vai precisar suplementar. Mas não que você precise, né, no caso, manter esse padrão de, eu vou treinar, eu sei que eu vou treinar bastante, eu vou suplementar. Então, não. Por isso que eu falei, tentem seguir a referência do quanto você precisa. O que vai determinar? Glicemia que eu tenho antes do exercício, quanto tempo de exercício eu estou fazendo e as glicemias durante esses exercícios de mais longa duração. Eles sim vão determinar quanto carboidrato você vai precisar suplementar. E claro, suplementação durante o exercício, carboidrato simples, porque precisa chegar para ontem no sangue. É agora que a gente está precisando, tá certo? O Gabriel ele complementou aqui se para cobrir todo esse gasto calórico, né, e mesmo com o risco de hipo, seria ideal usar insulina de curta duração para conseguir se alimentar mais, para cobrir toda essa degradação muscular. Então, mas isso aí antes do exercício. Gabriel, essa questão da insulina, que você está falando de tomar um pouco mais de insulina para comer bastante, né? A ideia é, você tem que consumir o suficiente para repor o que você gastou. Não dá para pegar e consumir uma quantidade, eu vou consumir mais, então vou aplicar um monte de insulina. Tem que tomar cuidado com isso também. Mas é uma opção. Aí, qual que é o detalhe? Você, depois do treino, você vai precisar comer mais. Você gastou muita energia, você ficou 4 horas treinando. É um gasto muito grande, mesmo suplementando só com carboidrato, esse carboidrato ele entrou no sistema e já saiu, porque o músculo precisou dele ali. Então, quer dizer, sobrando para você mesmo não tem. E o corpo vai ter que também depois refazer aí toda a síntese proteica, né, de diferentes aí estruturas, como o GLUT4 mesmo, a síntese proteica do tecido muscular, então de hemoglobina, principalmente, porque se está fazendo trabalho de longa duração, tem que ter hemoglobina aí sendo sintetizada. Então, para isso precisa sim de energia. Então você pode sim consumir alimentos no pós-treino com carboidrato numa quantidade talvez maior do que você geralmente faz na sua dieta. Na verdade, isso precisa ser feito. Porque se você mantiver a dieta que você tem em dias que você não treina, né, no seu padrão normal, certamente ele não vai ser o suficiente. Tá bom? Então precisa sim. Aí você precisa encontrar o que seria o mais indicado para você. Então, eu acho que o que eu tinha aí de informação para vocês, né, era isso. Muito obrigado por vocês terem estado aqui comigo até o final. E lembrem-se, né? Exercício é tudo de bom para quem tem diabetes.